Eu não sei se vocês conhecem algum ditador careca, ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele dá uma mensagem muito clara. Nós temos o primeiro pronunciamento oficial, ele veio absolutamente como uma bomba em cima do Supremo. Comitê do Congresso dos Estados Unidos aprova sanção contra Moraes. É isso mesmo. O Comitê do Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma legislação que propõe sanções contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A aprovação foi celebrada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e por uma ala do governo de Donald Trump. O governo brasileiro gerencia a situação com cautela, preocupado com a possível influência dos republicanos nas eleições de 2026 no Brasil. A ofensiva contra o STF e o Brasil começou no ano passado, quando Moraes ordenou suspensão da plataforma X no Brasil. A medida ocorreu depois de a empresa não indicar um representante legal no país. As autoridades norte-americanas interpretaram a ação como uma censura. Depois de cumprir a exigência, a empresa de Elon Musk retornou às operações no Brasil. O papel de Moraes voltou ao debate depois da Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra Bolsonaro. Isso levou empresas de mídia de Trump e o Rumble a processarem Moraes nos Estados Unidos com acusação de censura. O Rumble também foi suspenso no Brasil pelo mesmo motivo do X, mas a justiça norte-americana recusou um pedido de liminar da empresa. O deputado Darrell Issa, ao apresentar o projeto, afirmou que a proposta era para uma resposta às censuras contra os norte-americanos e comparou a situação do Brasil ao Irã. Embora tenha sido aprovado no comitê, o projeto enfrenta desafios para ser adotado integralmente. O deputado Jamil Raskin criticou a medida, ao lembrar que jornalistas foram presos em outros países que a lei não abordaria essas questões. Raskin propôs uma emenda para ampliar as sanções a qualquer autoridade que prenda um norte-americano por escrever contra um ditador, mas não teve sucesso. Ou seja, queriam que a lei fosse ainda mais rígida. Num primeiro momento, ficou aprovado mesmo foi apenas a sanção contra o visto. Em seu perfil no X, o jornalista Paulo Figueiredo trouxe outra notícia importante. Departamento de Estado de Trump critica bloqueio de plataformas e censura por Alexandre de Moraes. A Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano emitiu agora uma dura crítica às ações do ministro Alexandre de Moraes, marcando a primeira manifestação oficial da administração Trump sobre o caso que envolve a Rumble e a Trump Media. Abre aspas. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas baseadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, afirmou o órgão em publicação no X. A manifestação ocorre depois que uma juíza federal da Flórida decidiu que as ordens emitidas por Moraes não têm mais valor nos Estados Unidos e devem ser ignoradas pelas empresas americanas. Na decisão, a magistrada destacou que o ministro brasileiro violou os tratados internacionais ao notificar diretamente empresas americanas sem utilizar os canais diplomáticos apropriados. Ontem, ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um post na rede social. E nesse post ele dá uma mensagem muito clara àqueles que taxam, multam e dificultam a operação de empresas de tecnologias americanas. Eu não sei se vocês conhecem algum ditador careca que faz isso. Diz o Trump: nossa incrível economia dos Estados Unidos e o inegável espírito americano permitiram a criação das maiores empresas de tecnologia da Terra. Nossa economia digital é maior do que a maioria dos países do mundo, e o valor de mercado de apenas uma de nossas empresas supera cada um país europeu. Em vez de capacitar os seus trabalhadores e criar oportunidades, governos estrangeiros tentaram, ao contrário, taxar, multar e dificultar as empresas de tecnologia americanas. Tanto amigos quanto adversários têm tratado as empresas de tecnologia americanas com dureza, como se as nossas empresas fossem o seu cofrinho,
tipo esses caras que dão multa de 8 milhões, multa de 25 milhões, etc, etc. Isso agora acaba. O meu objetivo é nivelar o campo de jogo e acabar com esses ataques. Estamos notificando esses países para acabarem com o tratamento injusto às empresas americanas, grandes e pequenas. Nossas empresas são os maiores investidores do mundo e seus investimentos só irão para onde a América for bem tratada. Nossa engenhosidade, determinação, impulso e perseverança construíram a América. Se esses países querem participar da revolução industrial da IA, da inteligência artificial, é hora de escolher ficar ao lado da América e não contra nós. E eu não sei se as pessoas leem, porque eu não sei se a Dani tem Truth Social, mas ela tem que mandar o post dela para os amigos no Supremo, porque eu acho que eles estão com uma percepção errada de que vão conseguir usar o Itamaraty para retaliar os Estados Unidos, para pressionar o Trump. A prova de que essa percepção está errada é o fato do Trump dizer que ele já está notificando os países que adotam essas práticas para que acabem com o tratamento injusto às empresas americanas. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas esse pronunciamento vem 6 dias após o Alexandre impor uma nova multa de 8 milhões de reais ao X do Elon Musk por descumprir uma decisão relativa ao caso do Alan dos Santos. Ainda assim, sempre surge aquele pessoal que fala: mas o Trump só está se referindo à Europa. Ele não está falando do Brasil. Ele não está falando do Supremo. Bom, talvez vocês devam escutar um pouco o que eu digo. E agora não há mais dúvida, porque nós temos o primeiro pronunciamento oficial da Agência para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É o primeiro pronunciamento oficial do Executivo contra o Brasil. E ele não foi simpático. Ele veio absolutamente como uma bomba em cima do Supremo. Deixa eu ler para vocês. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Esse post... Aí muita gente... não, Paulo, mas o que é esse escritório do hemisfério ocidental? Não sei o que é isso, escritório de hemisfério ocidental. Cadê a foto que eu mandei minha com o Eduardo lá no escritório? Não sei se botaram na pauta. Esse é o escritório de hemisfério ocidental. Cheers para vocês. O escritório de hemisfério ocidental é simplesmente o órgão do Departamento de Estado que trata do Brasil. E se você acha que é pouco o escritório do hemisfério ocidental, fiquem tranquilos, porque para quem até a Dani Lima consiga entender, esse post foi prontamente citado e repostado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em português, para até um jornalista da Globo News ser capaz de entender. Será que os togados em Brasília continuam com risadinha? Será que continuam achando que é apenas um grupo de trumpistas mais extremistas? Será? Será que dá para entender? Vejam, essa não é só uma crítica dura e direta ao Alexandre e ao Supremo Tribunal Federal. Também não é só a primeira vez que o Poder Executivo americano sobre a administração do Trump se posiciona de forma clara e direta sobre as ações do judiciário brasileiro, especialmente no tocante às medidas de censura impostas pelo Alexandre de Moraes. Essa manifestação oficial é uma ameaça. Ela é uma mudança na postura diplomática dos Estados Unidos, sinalizando que as questões de liberdade de expressão e soberania digital vão ser tratadas agora como prioridade nas relações com o Brasil.
Em outras palavras, acabou a putaria do governo Biden. Acabou. Acabou o negócio do dinheiro do contribuinte americano, do pagador de imposto americano, financiando censura no Brasil. É o contrário agora. E vocês acham o quê? Que não tem conexão entre a ação do Rumble no momento que entrou e todas essas respostas que estão acontecendo, e a gente ainda vai falar de outras respostas no programa de hoje. Eu repito aqui que fontes do Itamaraty tinham indicado ontem que o Brasil pressionaria o governo Trump e ameaçaria retaliações caso os ataques às decisões judiciais brasileiras continuassem. Essa nota, as pessoas têm que entender o seguinte: um escritor, um jornalista, um comunicador, ele precisa descrever a realidade. E muitas vezes, para descrever a realidade, a gente não consegue descrever a realidade com palavras. Palavras são sempre uma forma limitada da gente descrever nem a realidade, a nossa percepção da realidade. E nós nos utilizamos de todos os recursos possíveis. Um dos recursos possíveis, que aqueles evangélicos que compreendem mal a Bíblia não gostam, é o palavrão. E eu não consigo expressar o que aconteceu aqui. Muita gente fica chateada. Eu sei que tem muita gente dessa banda evangélica que compreende mal a Bíblia, que acha que o palavrão é que são as palavras torpes que saem da boca do homem, que não entendem a necessidade de eu me utilizar desse recurso. Mas não há outra forma. Porque esta nota do Departamento de Estado, para ser traduzida para o bom português, ela significa o seguinte: enfiem a ameaçazinha de vocês no meio do seu cu, Departamento de Itamaraty. Retaliaçãozinha, enfia a retaliaçãozinha no cu. Porque nós vamos trabalhar para que a liberdade de expressão e que as empresas americanas sejam respeitadas no mundo inteiro. Essa briga que o STF comprou com as empresas americanas agora foi trazida do meio jurídico para a política externa, com potencial de afetar as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. E aí nós temos que contar com a boa vontade dos psicopatas. Nós temos que contar com a boa vontade dos psicopatas. Por quê? Porque você imagina que uma pessoa de bom senso que trabalhasse no governo olhasse e falasse assim: cara, mudou o cenário, a gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas que a gente fazia, vamos tentar manter a repressão política, mas aliviar as empresas americanas. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar, não adianta. Qual o intuito de continuar reprimindo o Alan? Ou o Paulo Figueiredo? Ou o Constantino? Não tem intuito. Então vamos aliviar para parecer que a gente está aqui, num momento de distensão, já fizemos as denúncias, etc. O que seria uma pessoa de bom senso faria. Só que os arrogantes que acham que derrotaram até o Elon Musk, a gente tem certeza que os psicopatas narcisistas vão agir da seguinte forma: como ousam me desafiar? Se continuarem fazendo isso, eu vou retaliar. Só que essa personalidade com Donald Trump não funciona. Eu diria mais. Eu entro nos sites de esquerda e vejam que o Alexandre, o que é enormemente curioso, né, que o Alexandre está sendo defendido como o homem que vai parar o Donald Trump, o defensor da soberania nacional. Ora, eu conto ou vocês contam que o Alexandre de Moraes era financiado, ou melhor, os programas de censura do Alexandre de Moraes eram financiados pelo governo americano debaixo do Joe Biden, através da USAID,
Eu conto ou vocês contam que o bastião da soberania nacional era nada mais do que uma marionete do complexo industrial da censura criado pela esquerda americana no mundo inteiro? Essa certeza de eu serei o homem que eu colocarei o limite no Trump é tudo com o que eu estou contando. Torço para que eles não sentem para conversar com o Trump. Não. A gente tem contando com o psicopata funcionando como psicopata. Enquanto nós estávamos preparando o programa de hoje, nós estávamos acompanhando também um olho na TV Câmara dos Estados Unidos, na sessão do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. E eu já havia adiantado ontem para vocês, com exclusividade, que nós teríamos hoje o nosso projeto aprovado. E como sempre o que eu digo e eu falo é porque eu tenho informações para falar. E o que aconteceu hoje foi justamente que o projeto foi aprovado, como eu já tinha noticiado que aconteceria. O No Censorship on Our Shores Act, de autoria do deputado Darrell Issa, ele impede a entrada, cancela o visto e deporta todos os oficiais de governos estrangeiros que violem ou já tenham violado no passado o direito de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Quando for aprovada, essa vai ser uma lei que vai ter um efeito imediato. Não só contra o Alexandre de Moraes, mas também com toda a trupe por trás dele. Os juízes auxiliares, os procuradores. Estamos falando aqui de Ayrton Vieira, Marcos Vargas, os procuradores, agora o nosso querido procurador que resolveu pegar um US person, no caso a mim, e me denunciar por reportagem, né? Entenda, isso é exatamente o tipo de violação ao meu direito de primeira emenda, porque vale a definição da lei nos Estados Unidos. Então, Paulo Gonet, espero que você, como Alexandre, também não goste de ir para os Estados Unidos. Policiais federais, delegada Denise, Shore, até mesmo os agentes que participaram dessas ações de intimidação, podem ter certeza que um congressista americano encaminhará o nome de vocês para o Departamento de Estado para que os senhores, graças à conduta, uma vez que essa lei seja aprovada, não possam mais vir ver o Mickey. E nós sabemos quem gosta do Mickey. Tem foto, Bruno? Pegou a foto? Ah, acabou. Não tem mais orelhinha de Mickey. O que aconteceu com esse rapaz doce? Esse rapaz doce que tinha os seus sonhos, né? A vida machucou esse rapaz. Ele só queria ser o Mickey. Nós temos culpa, o mundo tem culpa no que nós fizemos com esse... todo vilão ele é transformado pela sociedade, né? Alguma tristeza que acontece que transforma esse vilão. Hoje é um dia absolutamente histórico, porque o que era bom, que nós já achávamos que era bom, conseguiu ficar ainda melhor. Porque o projeto não foi só votado, a votação foi oral, então eu não sei, né, yeas and nays, como eles dizem aqui, e não teve grandes oposições, até onde eu sei o projeto foi aprovado com apoio bipartidário, e o fato, e eu sei porque ele foi aprovado de forma bipartidária, porque o ranking member, Jamie Raskin, do Partido Democrata, aprovou. O que é o ranking member, né? O ranking member é que todo comitê aqui nos Estados Unidos ele tem o chairman, que é o presidente, que é do partido que tem a maioria. No caso, como os republicanos controlam a maioria na Câmara, o chairman é o Jim Jordan, que é republicano. E aí você tem o ranking member, que é o segundo, é uma espécie de vice-presidente, que é sempre do partido de oposição.
E o ranking member é esse cara, esse Jamie Raskin, do Partido Democrata. E não só ele aprovou o projeto, mas ele propôs uma emenda. E aí você pensa, bom, o cara é de esquerda, quis emendar o projeto, então, obviamente, é para acabar com o projeto. Mas não. Por isso que eu disse que o que eu falei que era bom ainda vai ficar melhor. Porque a emenda que o Raskin propôs é uma emenda para tornar a legislação mais restritiva, incluindo, por exemplo, expandir o escopo do projeto para punir também quem participar, nas palavras dele, na detenção, prisão, persecução legal, inclusive criminal, encarceramento, execução, claro, ou assassinato de cidadãos americanos que estivessem exercendo os seus direitos da primeira emenda no exterior. Mas, e agora, muita gente pergunta o que acontece. E sempre tem esse troço no Brasil, né? Eu falo isso. É o cara que ele não fica feliz de conseguir sair com a mulher, não. Ele já quer esperar o filho ser jogador de futebol. Então, o que a gente tem? A gente tem etapas que são necessárias. O que aconteceu? O projeto foi aprovado pela última comissão. Significa que ele já está pronto para ir à votação no plenário. Porém, hoje foi feito um acordo para que ele não fosse votado justamente até que essa emenda do Jamie Raskin fosse analisada e incorporada no projeto. Então ele foi aprovado, mas a emenda está sendo incorporada. Então a gente tem um projeto que deve ser até melhor do que o inicialmente esperado, porque, inclusive contando com o apoio do Partido Democrata. E tudo indica, por todas as conversas que eu tive, digo a vocês, eu devo voltar a Washington na semana que vem, mas vou mandar outra cabeça aqui para você, Bruno, para você deixar só separada para mim, não precisa botar não, só deixa separada quando eu pedir. Devo voltar a Washington na semana que vem, mas tudo indica que o No Censorship on Our Shores Act vai ser aprovado com amplo apoio. Então ele agora terminou o Comitê Judiciário, vai para aprovação no plenário, depois Senado, depois sanção do presidente Donald Trump, mas os republicanos têm maioria em todas as casas. E aí Alexandre, Barroso, Paulo Gonet, Fábio Shaw, companhia, adeus. Digam adeus para os seus vistos americanos. E fiquem de olho, porque eu disse para vocês, o visto é só o começo. Vocês agora estão no meu terreno. Agora vocês estão jogando no meu campo. E aqui é diferente. Aqui é la bomboneira, aqui é maluquice. Aqui é, dedo no cu e gritaria, meu irmão. Agora o bagulho vai ficar doido. Porque o próximo passo, eu já disse para vocês, visto é um caminho. Mas o meu objetivo são sanções OFAC. Visto vai para todo mundo. Sanções OFAC nesse primeiro momento, Alexandre de Moraes. E eu faço uma antecipação para vocês. Quem viver, verá. Mas eu digo, minhas profecias têm costumado a se realizar, né? Que as ações do Alexandre de Moraes, debaixo da lei americana, em tese, como ele gosta de dizer quando ele me acusa, em tese, configuram em práticas de crime e são passíveis de investigação pelo Departamento de Justiça. Já pensou? Alexandre, réu do Departamento de Justiça aqui nos Estados Unidos? Dá para sonhar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.